Boa noite. Boa noite a todos. Agora sim, né? 2025 a gente começar animado, né? Agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer o convite dessa casa, para que a gente possa conversar hoje da doutrina espírita, mais uma mensagem do Evangelho que vem aquecer os nossos corações. Cumprimentar a todos aqui presentes e também aqueles que estão online. E essa mensagem lá do capítulo 20 do Evangelho, que está intitulado, é uma mensagem que está dentro do capítulo 20, intitulado Os Salvadores de Última Hora. E nesse capítulo, uma mensagem, a missão dos Espíritas. Veja como é um convite para todos nós avaliarmos qual é a missão, qual é o objetivo, qual a perspectiva que espera o Mestre, considerando que o Espiritismo é o Consolador prometido. E quando a gente diz isso, Jesus disse que viria um outro Consolador, está lá em João 14, que viria um outro Consolador. Claro que não é por isso que nós, espíritas, todos aqueles que têm oportunidade de conhecer os princípios espíritas, que a gente vai entender que é algum tipo de privilégio. Ao contrário, é um compromisso. Assim como o livro de Humberto de Campos, que é intitulado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que até algumas pessoas dizem, olha, mas que missão é essa? O Brasil, né, quer ser mais especial. Não é privilégio algum, é um compromisso muito grande que o Brasil incorpora. Então, imagine nós, espíritas nascidos na Pátria do Evangelho, né, onde tem essa grande missão. Nós somos o país onde tem mais espíritas no mundo, onde há um acervo espetacular como existe do querido médium Chico Xavier, que tem obras belíssimas, que a gente, acho que em uma encarnação não dá para estudar de forma aprofundada. Então, essa mensagem, ela vem, a mensagem que está lá, né, a missão dos espíritas, ele vem de um espírito que participou da codificação, o espírito Erasto. E, por sinal, há informes da Revista Espírita de que ele participou dos discípulos de Jesus. Né? Jesus, normalmente, quando ele ia para determinado lugar, o mestre mandava não só os seus discípulos, mas alguns dos seus seguidores. E Erasto era um deles, para preparar aquela casa, aquela comunidade para receber os ensinamentos. Que é muito comum a gente imaginar que Jesus teve até um precursor, né, que era João Batista, que fazia aquela preparação para a vida de Jesus. Então, Erasto, que era esse discípulo, trabalhou com Cristo, é um dos espíritos da codificação, nos traz essa mensagem. Claro que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que essa missão dos espíritas vem, em primeiro lugar, de forma individual. Porque o Espiritismo, um dos livros de Emmanuel nos lembra que o Espiritismo liberta consciências, traz a liberdade da consciência. Aí depois eu e não era, nossa consciência não era liberta. Se a gente for lembrar como era que nós, seres humanos, a visão que nós tínhamos nas religiões tradicionais ao longo de milhares de anos, né? A gente tem aí milhares de anos não, porque a gente tem mais de 1000 anos, né? A Idade Média foi quase 1000 anos, veio o protestantismo lá no século XV, então 500, 600 anos do protestantismo, que é uma ramificação do catolicismo, traz aquela ideia de que há muitas muletas para a nossa salvação. Muitas vezes a gente precisava de um intermediário. Tanto que alguns confiavam a sua iluminação aos sacerdotes, aos líderes religiosos. Então, a partir do momento que o Espiritismo amplia a nossa visão, e Emmanuel traz isso muito bem, né, o Espírito Guia de Chico, ele vem dizer que não há transferência de responsabilidade. A responsabilidade pelos nossos atos, a nossa iluminação depende de cada um de nós. Então, porque gerou um certo comodismo. E por isso que é muito importante para essa iluminação a gente poder conhecer a doutrina espírita,
a gente poder conectar com o nosso planejamento. Se a gente parar para pensar, olha, a gente não tem uma informação dos nossos amigos espirituais exatamente o que nós planejamos, mas a gente pode ter, ao menos, uma intuição, se nós quisermos assim, conectarmos do que é que foi exatamente planejado no mundo espiritual. Porque o Espiritismo traz essa quebra de paradigma. A muleta, é claro, que se nós fizermos esse exercício, porque até no Espiritismo a gente corre esse risco de também criar muletas e não quebrar paradigmas. Se nós espíritas frequentamos, por exemplo, o centro espírita toda semana, maravilha, muito bom. Frequentar um templo, apesar de que o templo, Jesus falou sobre isso, o templo, ele está dentro de nós. Ele não falou com essas palavras, mas é exatamente isso que ele quis dizer. Está dentro de nós. Quem não lembra daquela passagem lá de Jesus conversando com a mulher samaritana, quando ela perguntou, qual é o templo que eu vou seguir? Se é o Monte Sião ou o Querezim, que era o dos samaritanos e dos judeus. O que ele diz? Alguém lembra aqui? Que seria em espírito e verdade. Então, nós seremos templos. Os templos ainda existem, são importantes, porque esse momento aqui, esse espaço físico que a gente conversa, que a gente estuda, que a gente escuta palestras, a gente está tendo um atendimento espiritual e nós também estamos carregando as nossas baterias para a prática do dia a dia. É como se a gente estivesse colocando um combustível. É importante, porque nós recebemos muitos desafios. Aqui é uma oportunidade da gente refletir e de sair com conteúdos, da gente também receber. Aqui a gente sabe que até durante as palestras podem acontecer pequenas cirurgias. Então, é claro que a gente pode fazer sim, assistir uma palestra virtual, é melhor do que outras atividades. Se a gente está impedido de alguma forma, é importante. É possível, e até a pandemia ela propiciou que houvesse essa propagação através dos meios virtuais, é importante. Mas, seja virtualmente ou seja presencialmente, é importante que a gente faça essa conexão com os tempos. Mas se isso servir para que a gente apenas crie populeta e a gente não começar a entender, por isso que essa quebra de paradigma que é preciso a gente fazer, uma vez que há uma visão ainda muito comodista de entregar o nosso planejamento, a nossa iluminação, até que a gente falar em salvação. Que salvação, no significado real da palavra, como Jesus trouxe, não é aquela salvação apenas de boca pro forma, mas é de iluminação, de nós nos iluminarmos, por isso que Jesus trouxe o caminho da iluminação com o ensinamento e a exemplificação. Jesus foi maior do que qualquer outro líder. E quando ele traz o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e aí não é nenhuma arrogância do Espiritismo dizer isso. Por quê? Porque o Espiritismo diz que o lema dele não é fora do Espiritismo, mas fora da caridade. Esses princípios vão cada vez mais se incorporando na sociedade. Quais são os princípios? Por exemplo, o dogma, entre aspas, da reencarnação. Alguém pode dizer, mas o Espiritismo diz que não tem dogmas. Gente, dogma é algo que a própria ciência fundamenta. O que nós não temos são dogmas que são questionáveis. Os dogmas, por exemplo, o dogma da reencarnação, a ideia da reencarnação, é plenamente compatível com a justiça divina. Agora, será que nós, de forma individual, primeiro precisamos falar dessa missão dos espíritos de forma individual. Será que nós pensamos, por exemplo, e vivenciamos com a ideia da reencarnação? Porque ela é muito justa. Ela é muito racional. É impossível, é incompatível com Deus justo a gente acreditar apenas numa vida, com tantas divergências que nós temos. Alguns com tantas dificuldades, situações que não foram plantadas nessa vida, porque muitas vezes a gente está colhendo
situações que nós semeamos no aqui e agora estamos colhendo. Mas tem muitas circunstâncias que não foram contadas agora. Como explicar a justiça divina diante disso? Então, mas será que a gente vivencia a ideia da reencarnação? Como, por exemplo, alguém que não tem uma afinidade com algum familiar, por exemplo. Às vezes, uma animosidade que não consegue explicar. Vai além de qualquer tipo de discussão. Às vezes tem uma discussão com outro ente da família, mas não tem aquela animosidade que tem com aquele outro. Às vezes com um irmão, com uma irmã, com alguém do núcleo familiar, que é onde estão os nossos maiores compromissos. Então, se essa pessoa, de forma individual, não compreende, não tenta compreender que ali tem uma resposta que não vai ser dada agora, no aqui e agora, mas você sabe que tem. E não procurar lidar da melhor forma com aquele ente querido, para tentar quebrar muitas vezes animosidades que vêm de várias experiências. Aí, digamos que uma outra pessoa, de uma outra religião, que não acredita na reencarnação, mas que diante dos ensinamentos do Cristo, que fala em perdão, ela perdoa. Ela procura ter um entendimento com aquele ente querido. Então não basta ter os princípios, porque nós espíritas acreditamos, além da ideia das religiões, das religiões tradicionais, em Deus e na mortalidade da alma, nós vamos além. Nós acreditamos na comunicabilidade com os espíritos, que aliás está cabalmente demonstrada desde quando e sempre. Apenas os livros da codificação vêm trazer, como por exemplo o livro dos médios, vem trazer um manual para que a gente entenda como é essa comunicação. Quer um exemplo de que já existe comunicação? Moisés, quando sobe no Monte Sinai, faz uma comunicação com o mundo espiritual. Jesus, no Monte Tabor, tem o encontro de Elias. Também demonstrando essa... Jesus também depois que desencarna, ele volta. Há contato, por exemplo, no mundo espiritual, e há informes na história de Francisco de Assis, na história de Teresa de Ávila. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram, tem até um livro, Mediunidade dos Santos, mostrando quantos santos, seres, espíritos que viveram aqui no planeta, que foram santificados pela Igreja Católica, que tinham mediunidade ostensiva. Então, trazer a ideia, a missão nossa, dos espíritas, que vem trazer essas informações para nós, quebrando os paradigmas, que a nossa evolução espiritual depende de nós nos responsabilizamos por nossa evolução. Claro que não estamos sozinhos. O próprio Espiritismo traz essa informação. Não dependemos de um líder espiritual, não dependemos de um sacerdote, de um palestrante espírita, de outra pessoa, para que a gente possa caminhar. Mas podemos ter, sim, a ajuda dos nossos guias, por exemplo, espirituais. Todos nós temos um. Então, é através do esforço, através do suor, que a gente vai combater. Por isso que diz, o bom espírito é aquele que está sempre se esforçando para conter as suas más inclinações. Tem uma passagem, uma mensagem de Emmanuel, que ele faz um paralelo com isso. Ele diz assim, às vezes a gente fica esperando resultados rápidos, quando muitas vezes situações complexas, porque se vivenciou várias experiências complexas. Então não tem solução fácil, vai ter solução complexa sim. Então esse esforço, que é a transpiração, e o Espiritismo, ele não cobra nada da gente. Não tem aquelas tabelinhas que diz, olha, você pode isso, você não pode aquilo, mas ele espera tudo.
uma questão, por exemplo, a ingestão de bebida alcoólica. O espiritismo não tem nenhum centro espírita que vai dizer a nenhuma pessoa que ela não pode beber, por exemplo. Mas ela espera tudo, porque todo mundo sabe que a bebida alcoólica faz com que a gente não ande sozinho. E as companhias não são nada interessantes. Aí alguém pode aqui dizer, não, mas tem gente que bebe socialmente. Será que a maioria, com raras exceções de pessoas que conseguem, talvez, tomar um pouquinho assim, um calor, né? Com raras exceções, as pessoas, a gente vê os noticiários, e eu, como promotora de justiça, passei inclusive por uma promotoria que era da Vara do Júri, certa feita, a Vara do Júri de Jaboatão, e fiquei impressionada com a quantidade de crimes. E Vara do Júri, vocês sabem, pelo menos a grande maioria sabe, que se julga crimes de tentativa de homicídio ou de homicídio consumado. Pessoas, inclusive da sua própria família. Amigos que iam juntos beber, e ali, no excesso do álcool. Então, muitas vezes, aí ela diz, não, mas não pode tudo, mas espera tudo de você. Por isso que é interessante que a gente possa ter conhecimento. Porque não é só entender e acreditar. Eu acredito na comunicação com os espíritos, eu acredito nas cartas psicografadas. Mas você acredita que no seu pensamento negativo você está atraindo espíritos? Agora também é o contrário, né? Porque muitas vezes a gente lembra dos espíritos obsessores, mas a gente também com um pensamento positivo, nós estamos atraindo benfeitores. É claro que no movimento espírita ainda há muito preconceito contra o movimento, contra os centros espíritas. Então, quão importante é a gente poder se posicionar, porque também nós temos uma missão de propagar o espiritismo. E a gente não tem que se preocupar. Essa mensagem é bem interessante, é uma mensagem assim dura, uma mensagem de chamamento, a gente pode dizer. Algumas mensagens a gente pode dizer que tem uma característica diferente, essa tem. Uma característica de chamamento mesmo. Porque há ainda, a gente tem que menos de 200 anos de doutrina espírita, e aí eu digo, não do espiritismo, não dos fenômenos espíritas, da doutrina espírita. De 1857. Mas só que os fenômenos espíritas, a mediunidade, não com esse nome, a reencarnação, não com esse nome, mas existia, as ideias são milenares, não se conta o tempo, porque as doutrinas mais antigas já acreditavam na reencarnação. Então o espiritismo não é do aqui, agora, de 200 anos, não. Ele veio a partir de 1857, porque as pessoas, a humanidade, está preparada. Por isso que a gente não tem que se preocupar. Claro que nós devemos propagar uma conversa, não que a gente vá violar a consciência do próprio Cristo, né, que é o nosso governador espiritual, nem o nosso Criador viola a consciência de ninguém. Como certa feita, eu soube de uma pessoa que quando chegava no trabalho queria converter todo mundo a se tornar espírita. Não. Kardec me dizia isso. Kardec, certa feita, ele recebia cartas, né? Naquela época a comunicação era muito por cartas. E certa feita ele recebeu uma carta de uma pessoa que queria que ajudasse ele, porque ele teve uma discussão com um sacerdote. E o sacerdote começou a lançar textos bíblicos e ele não sabia refutá-los. E ele queria que Kardec ajudasse ele. E Kardec, nisso, deu uma lição muito interessante, de que a gente não deve levar a informação, ir para discussões estéreis, porque ele não ia mudar, né? Porque ele não queria, até porque ele não queria mudar. É claro que a gente não deve entrar em discussões com aquele que não quer, mas muitas vezes
a gente vê que a humanidade anda sedenta. Há um descrédito muito grande nessas respostas das doutrinas tradicionais, e aqui não vai nenhuma crítica, claro, nenhuma religião. Até Chico, certa feita, foi procurado por um rapaz que disse assim: Chico, meus amigos são todos espíritas e eu sou católico, o que é que você acha? Eu devo virar espírita? E ele disse: não, é melhor você ser um bom católico do que um péssimo espírita. Mas, e aí, a gente sabe que a doutrina espírita nos traz, amplia a nossa visão quando quebra esses paradigmas. E há um investimento, né, no mundo espiritual contra o espiritismo, para que não haja lucidez da humanidade. Então, é muito importante que a gente possa estudar, é muito importante quando alguém vinha, um jovem, um sobrinho, né, alguém nos perguntar, para a gente poder esclarecer, por exemplo, com relação à ideia da reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a ideia de que a vida continua, porque uma coisa é você acreditar que a gente é imortal, outra coisa é ter uma ideia vaga. Nós sabemos que a vida continua em sua plenitude. As obras da literatura espírita nos mostram de forma ampla de que a vida plenamente continua. Então, a mensagem de Erasto começa dizendo assim: a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo. E aí, claro, a gente está vivendo um momento que a gente pode dizer que é uma certa tempestade. Tantas coisas. É tão interessante a mensagem dessa passagem, que ele diz assim, lá na frente, ele diz assim, que as gerações futuras vai pensar que é lenda. Veja aqui, que situação, em termos de grandes desafios. E nós, agora, a gente está vivendo esse momento, nós estamos encarnados nesse momento de transição, diante de tantos desafios. Então, ele diz assim, tempestade que vai assolar o velho mundo. E aí o velho mundo, claro que ele está falando do velho mundo mesmo. E a gente está vendo quantas mudanças, até porque a Europa se transformou, né, praticamente num continente ateu. E olha o que está acontecendo. Então, ele começa falando exatamente da tempestade, para mostrar o conjunto das iniquidades terrenas, e aí ele fala exatamente que é importante que a gente possa propagar essa ideia de que temos outras existências, mas ele diz assim, não vos assusteis, as línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças. Ou seja, nós seremos inspirados, e isso, gente, não são só os palestrantes, não, espíritas, mas nós também, todos. E aí ele diz assim, os verdadeiros adeptos da doutrina espírita serão escolhidos. E aí ele diz assim, primeiro, só fazer um ponto sobre a reencarnação, a gente falou de não violar a consciência, mas explicar, fazer só esse parênteses assim, sobre a reencarnação, explicar que a gente não está pagando, que é uma questão também, um mito, dizer assim, eu já sei. Isso é muito ruim no meio espírita, se dizer assim, não, olha, fulano está com aquela doença que está pagando. Gente, isso primeiro a gente não está pagando, nós estamos reparando os nossos equívocos. Né? Não é pagar, porque fica parecendo que Deus é aquele Deus punitivo, que está nos obrigando a pagar. Nós estamos recolhendo aquilo que nós escolhemos. Mas não custa lembrar que muitas vezes, algumas dificuldades, seja uma doença que a gente passe, que às vezes, claro, mudança de um familiar nosso, alguma dificuldade financeira que não foi trazida por ações nossas dessa vida, né? Porque aí pode ser consequência dessa nossa vida também. Mas alguma doença, alguma dificuldade, algum sacrifício muito grande, pode também ser uma prova. Então, quem somos nós para apontar ou para nós mesmos, ou para o outro, que é exatamente uma expiação, e se for também, é sempre um recolhimento daquilo que a gente fez. Então, eu achei bem interessante que eu estava dizendo assim, olha, são sacrifícios, mas são passageiros.
Então, reparamos aquilo que a gente buscou. Então, é sempre uma ideia de esperança, gente. Significa que tudo que a gente está passando dificuldade, ou alguém que a gente conheça, não é para sempre. É algo provisório. E aí ele diz assim, e de pregar é a palavra divina. O que a gente pensa quando ele diz, e de pregar? Será que é só com palavras? Jesus pregou só com palavras? O que é que vocês acham? Será que se Jesus tivesse só pregado com palavras, ele não se igualaria a muitos antes tantos outros missionários? A pregação a que ele se dirige aqui não é só palavras, mas são atos nossos. Interessante que Chico, claro que não vamos se comparar com Chico, mas só a título de exemplo, ele dizia que as pessoas liam o Evangelho através das ações dele. Não é só do que ele fazia ali nas cartas de consolação, nas visitas que eles faziam doente, mas em todos os momentos. E aí ele diz assim, que a gente deve sacrificar hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. E aí o que seria esse sacrifício? É bem interessante que sacrifício, se a gente for fazer um paralelo, qual era a ideia de sacrifício? Na época dos povos antigos, o que é que o pessoal pensava como sacrifício? Oferenda, não é? As pessoas pegavam, quanto mais o sacrifício fosse, quanto mais o pedido fosse importante, mais a oferenda, né, era ainda maior. Então, visualizando o sacrifício como algo que a gente vai sacralizar, vai trazer como sagrado, é interessante que ele diz aqui que a gente deve trazer para os nossos hábitos, o nosso trabalho, um sentido sagrado. Não importa a profissão que a gente tenha. Se a gente, durante o nosso exercício, o nosso trabalho, a gente fizer com amor, pode ser o trabalho mais simples que for. É uma forma de trazer uma apresentação, um sacrifício para o Pai. Não sei se vocês estão conseguindo fazer um link. Então, assim também é com os nossos hábitos. Porque se os hábitos que nós temos não tiver nenhum motivo útil, e aí, claro, gente, eu não estou dizendo aqui, e aí ele fala até das ocupações fúteis, nós ainda no nosso estado evolutivo, nós precisamos das ocupações fúteis. Mas será que é sacralizado essas ocupações fúteis? Quantas pessoas que, por exemplo, tiram as férias, ou faz um passeio, final de semana, por praia, é uma ocupação aparentemente fútil, né? Algo para o lazer, para ainda nós, crianças espirituais, precisamos de algumas atividades, mas será que ao menos é útil para nós? Porque, por exemplo, uma pessoa que vai para a praia e passa, às vezes deixa de estar com a família, com o seu filho, com a sua esposa, né? Para ficar com os amigos bebendo na sexta, no sábado e no domingo. Ou com outras atividades. Com hábitos que, por exemplo, nas férias, não vai trazer nenhum benefício espiritual. Será que está sacralizando? Será que no seu trabalho, por exemplo, porque a gente não deixa de ser espírita, cristão, a gente está nas atividades. Então imagine uma pessoa que no seu trabalho, às vezes é um chefe, por exemplo, e oprime seus funcionários. É um dono de comércio e procura ganhar vantagem em tudo. Será que ele está sacralizando o seu trabalho? Será que no hábito que ele diz que tem, que a gente tem hoje, a ciência nos mostra, tantos e tantos, a gente não consegue cumprir a risca, né? Porque a gente está no processo. É bem interessante que Emmanuel nos diz isso, que é um processo. Claro que a gente não vai aqui dizer que vai ser perfeito, a gente vai fazer tudo certinho. Tem muita tentação. Por exemplo, a questão de alimentação, muitas vezes a gente sabe que a ciência diz que a gente tem que fazer, a gente comete aquilo, está ali, né?
com as tentações, mas ao menos, né, em regra geral, a gente precisa fazer com que isso seja um percentual, algo que seja compatível com aquilo que a gente se programou no planejamento espiritual. E aí alguém pode dizer, mas eu não sei qual é o meu planejamento espiritual, ninguém nunca me contou. Mas não se engane, nós não nos enganemos. Nós temos algumas informações do mundo espiritual para nos dar um norte. Agora, Jesus dizia também, né? Precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se nós começarmos a pedir ao nosso guia espiritual, porque Deus fala conosco através das pessoas e dos acontecimentos. Agora, quando a gente não quer enxergar, sabe aquela prece que tem gente que faz? Que só faz prece, porque uma coisa é você fazer uma oração pedindo para que Deus proporcione aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual e que vai compatibilizar com a nossa felicidade. Mas o que a gente pede, em geral, a maioria de nós, que aconteça do nosso jeito, porque a gente acha que esse jeito é que vai dar felicidade para nós. Aí quando não acontece, não sei se eu vou orar porque não está dando certo, não é? Então, claro que a gente falar aqui, por exemplo, em ocupações, de férias e viagens, faz parte da lei de repouso. E é importante, e é interessante. Mas até que ponto, por exemplo, hoje com as redes sociais, a gente ficar maratonando em séries que não traz nada para acrescentar a sua vida? Por exemplo, com muitos jovens e adultos, e às vezes até as crianças. Não só não acrescenta, falando em termos evolutivos, mas pode acrescentar em termos negativos. E aí vai fazer, inclusive, a gente lembra até do repouso, né? Porque no repouso a gente vai entrar em contato com o mundo espiritual, né? Nosso espírito fica dormindo junto conosco. Então a gente vai para a região daquilo que a gente está sintonizando. Então é importante quando ele fala em línguas de fogo, não que a gente tem que ser proselitista, não que a gente tem que transformar todo mundo em espírita, mas a gente incluir no nosso dia a dia esses princípios espíritas para a nossa atitude individual, lembrando, né, de que algumas dificuldades que a gente tem, porque vêm já de outras experiências, lembrar de respeitar as outras instituições, porque todas elas, gente, todas estão levando, e a gente tem certeza disso, porque a gente sabe que tem espíritos muito bons e evoluídos em todas as regiões. Isso não quer dizer também que nós não temos uma oportunidade muito grande, diante da doutrina espírita, de aclarar a nossa mente. Mas também nos dá um compromisso, porque se nós despertamos para a doutrina espírita, que todos os outros vão, viu? Porque são leis universais, ninguém escapa. Em poucas décadas, a humanidade a gente já vê os filmes, as novelas, claro, muito mais aqui no Brasil, em muitos países já há, né, uma produção cinematográfica, claro, tem um exagero em algumas produções, que faz parte também, né, da magia do cinema, mas que já nos leva ao entendimento desses princípios. Então ele diz assim, pregai o desinteresse aos avarentos, e aí ele continua com o texto, né, falando em diversas dificuldades que nós... Agora é muito complicado a gente pregar o desinteresse aos avarentos se nós formos avarentos. Fica complicado, né? E aí ele diz, muitos não quererão escutar a voz de Deus. Muitas vezes teremos palavras perdidas. E é verdade que a gente sabe que falar muitas vezes de Jesus, de Deus, do Espiritismo, dos princípios, gente, parece frutífero. Diz aqui, em alguns ouvidos poderá parecer infrutífera, mas jogará semente. Essas sementes, elas um dia, elas frutificarão. Então a gente não tem que se desanimar, porque assim, é preciso que a gente encare,
Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu sou simpatizante do espiritismo, né? Eu sou espírita não praticante. E como é isso? Para criar falta de compromisso. Então, aí ele diz, expulsai o culto do bezerro de ouro. Isso aí é que é complicado, né? E andar ainda do nosso apego às coisas materiais, porque ele faz uma alusão ao bezerro de ouro. Acho que muitos lembram, né? Da história lá de quando Moisés desceu e aquele povo juntou todas, né, as peças de ouro que tinha, fundiram e construíram o bezerro de ouro. Porque era assim que eles faziam lá na época da escravidão. Mas essa alusão aí ao bezerro de ouro é exatamente para mostrar ainda o culto. Ou será que não existe mais esse culto do bezerro de ouro? Que diga as redes sociais, né? Os maiores, aquelas que têm, sempre esqueço o nome, os que os jovens sabem mais o nome, aqueles que têm mais seguidores, né? São influências, isso mesmo, influências. Os maiores influências normalmente falam ou expõem a questão exatamente desse bezerro de ouro, de forma a mostrar. Né? E isso, gente, entrou nos cultos, entrou nas igrejas. Muitas vezes a pessoa vai, né, e a oração é voltada para a melhoria material. E às vezes, não que a posse material seja um impedimento, claro que não. Não é. Até porque Deus não criaria algo que obstacularia o nosso progresso. Depende da forma como se usa. Mas para muitas pessoas é sua derrocada. Porque vai trazer muito mais, vai exaltar muito mais o orgulho, o egoísmo, a devassidão, o afastamento. Por isso até, e quando a gente fala, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, não, porque o Espiritismo fala muito em sofrimento, né? Será que tem um culto ao sofrimento? Não! O sofrimento muitas vezes vem porque é única alerta. Eu lembro recentemente de um artista famoso, que ele deu um depoimento que foi bem interessante. Ele disse assim, eu tinha tudo para ser a pessoa mais feliz do mundo. Afinal, jovem, famoso, rico, com esses carros tops na garagem e morando na beira-mar no Rio de Janeiro, no Leblon. Então, ele tinha tudo, não é? Pelo menos tudo que muitas pessoas almejam. E ele disse que, com tudo isso, e ele podia viajar, ele disse assim, olha, uma das coisas que eu mais gostava de viajar, e eu poderia viajar para onde eu quisesse, qualquer lugar do mundo. E ele entrou em depressão, ao ponto de ficar acamado e ouvir voz, olha, o que será isso, hein? A gente nem sabe, né? Ouvindo voz dizendo para ele pular. Claro que esse depoimento, por sorte, claro, não aconteceu. Ele entrou em contato com a mãe dele e a mãe dele foi resgatá-lo, né? E aí, é bem interessante que ele disse assim, a minha mãe me fez ver que eu vivi uma vida egoísta. E por isso que eu entrei no fundo do poço. Agora, será que essa pessoa é única diante dessa... E a coisa que mais as pessoas almejam é exatamente isso. E muitas vezes, nos cultos, porque Jesus falava da vida futura, que nós teríamos, até porque não faria sentido os ensinamentos se não houvesse uma vida futura. Principalmente diante de tantas angústias e sofrimento que muitos passam. Por isso a ideia da consolação que o Espiritismo traz, da esperança.
Quando eu faço aspas, é que tem pessoas que não estão entendendo a mensagem. Não estão se consolando e nem se sentindo esperançosos. Por quê? Porque estão buscando respostas imediatas. E pior, se a gente não se esforça para isso, para que mude, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós teremos os mesmos resultados. Então, é claro que eu falo que entrou nos cultos das igrejas, que as pessoas vão procurar o aqui e o agora, também não quer dizer que não tenha entrada nos centros espíritas. Porque se a gente criar uma muleta, eu frequento o centro toda semana, tomo passes, e claro que é maravilhoso isso. A gente está carregando nosso combustível, estamos tomando energias espetaculares. Eu participo de um grupo de estudo muito bom, mas se eu não alinho tudo isso, isso é maravilhoso, é ótimo. Mas se a gente não alinha isso a uma prática de se perceber no aqui, no seu cotidiano, na sua oficina, como é que a gente está colocando em prática esses princípios, enfrentaremos desafios. E muito agora, até mais. Porque o momento que a gente está vivendo é desafiante. Eu gosto de lembrar, já falei isso, mas gosto de repetir, é como se a gente estivesse fazendo uma reforma, a gente morando na casa. Não é fácil fazer reforma morando dentro da casa, né? O nosso planeta está vivendo um momento de reforma. Claro, a gente sabe que vem aí um alvorecer, mas não é por isso que a gente sabe que vem um alvorecer de nova era, que ainda vai demorar a uma construção. Claro, gente, a gente tem uma perspectiva de muita coisa desafiante. Meu tempo. Está faltando 5 minutos. É porque eu acho que a relógio ali não está parado, né? Então, como a gente está vivendo um momento muito desafiante, que é esse momento de transição, a gente sabe, o espírita sabe que a gente tem uma perspectiva muito positiva, o nosso planeta para nós todos. Mas ao mesmo tempo também a gente não pode ficar de braços cruzados dizendo, não, mas vai ter aí um aparecer. Primeiro ele corre o risco de ir para outras esferas, de ser convidado, assim como há relatos no mundo espiritual, de espíritos que foram convidados para outros mundos, porque assim quiseram, foi escolhas, não é punição de Deus, foram escolhas. Assim também a gente pode comprometer o nosso planejamento e a nossa evolução, porque o momento está desafiante, mas nós estamos encarnados nesse momento. A gente vai deixar, por exemplo, que os nossos filhos sejam contaminados. Eu sou promotora hoje na área da educação. Graças a Deus, eu tive uma notícia. Recentemente foi aprovada uma lei para regular os celulares das escolas. Que maravilha! Tá? Porque a gente sabe que a tecnologia é uma fonte espetacular para ajudar a nossa evolução, mas ao mesmo tempo traz muita coisa que pode perturbar a nossa evolução. E tem perturbado sobremaneira. Tem gente que passa de todo isso não notícia ruim. Aí depois diz, meu Deus, não sei por quê, só tem coisa ruim nesse mundo. Claro, mas tem coisa boa sim. É preciso que a gente olhe e nessa mensagem que a gente tem da doutrina espírita, eu acho que a melhor notícia é o que nós temos de riqueza. Não só a codificação, mas toda a literatura espírita e romances, não romances de água com açúcar, mas romances aprofundados, maravilhosos para a gente fazer. Outra mensagem que ele nos lembra é que a gente se posicionar contra as injustiças. Será que a gente se posiciona contra as injustiças quando a gente está no nosso dia a dia? Ou a gente não quer se meter, mesmo sabendo que é uma injustiça? No nosso trabalho, na nossa família, o preconceito, por exemplo, é uma injustiça muito grande.
E às vezes a gente contribui até com o nosso silêncio. Então, é importante que a gente possa, eu vou ler a mensagem aqui, a pergunta que foi feita nessa mensagem, que é bem interessante, que diz assim: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se extraviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos que se acham no caminho? Se muitos, claro, que a gente sabe, né, que não é o fato de estar na seara espírita que a pessoa é uma espírita, né? A gente falou que é aquele que está se esforçando para conter suas más inclinações. Aí ele diz assim: reconhecê-los eles pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los pelo número de aflitos a quem eleva o consolo. Tem gente que é incapaz de dar uma palavra. E eu falo em rede social, gente, porque até para presença está difícil, né? Às vezes até para você estar presente no lugar, você encontra dificuldade. Porque você está ausente. Está conectado toda hora. Reconhece-os pelo seu amor próximo. Reconhece-os pelo triunfo dos seus princípios. E aí a gente precisa entender. Eu lembrei de uma passagem de Ananias. Quem não lembra do grande trabalhador Ananias, no livro Paulo Estevam? Ananias, que foi encarregado de receber Paulo. Imagina que missão, hein? Paulo perseguindo cristãos. Imagina quando Ananias recebeu a mensagem que era ele que ia ter que receber Paulo, ajudar Paulo, né? Paulo já estava cego. Quando teve aquele encontro com Jesus, ele ficou temporariamente sem a visão. Imagina. Mas o que foi que ele diz? Eis-me aqui, Senhor. Assim como Maria também, diante de dificuldades, ela se colocava: eis-me aqui, Senhor. Então, que nós possamos nos colocar assim: eis-me aqui, Senhor, para que possamos captar as informações daquilo que seja importante para a nossa evolução espiritual, para que possamos entender. Eu não sei o meu planejamento, nenhum de nós aqui exatamente sabe, mas podemos percebê-los com a ajuda do nosso guia espiritual. Nos colocar: eis aqui, Senhor, na hora da oração, orar e pedir aquilo que é melhor em todas as ocasiões. Porque tem uma passagem no Evangelho que diz assim: quando nós oramos e esperamos, a gente vai ter a resposta. Se não tiver na hora, esperamos que vai vir a resposta. Só que muitas vezes a gente se precipita, né? E a gente toma a frente com atitudes que muitas vezes fica difícil que a gente possa remediar. Então, que a gente possa sair daqui com o coração aquecido, agradecendo a possibilidade de estudar a doutrina espírita, de sermos verdadeiros espíritas. Não é privilégio, mas é uma grande oportunidade que nós temos, através do conhecimento dessa doutrina espetacular, de evoluirmos, principalmente num momento tão desafiante. Possamos levar a todos os lugares que possível, não violando consciências, mas falando sim, né, com orgulho, com amor dessa doutrina tão maravilhosa. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, hoje e agora e sempre.